Nós agradecemos novamente aos nossos parceiros e agora sim damos início ao nosso painel O Futuro da Energia Solar Fotovoltaica no Brasil, na visão de líderes do mercado. Aqui, ao centro do palco, nós temos o presidente da AB Solar, Ronaldo Kolozuki. O Ronaldo, além de presidente do Conselho de Administração da AB Solar, é o segundo diretor-secretário da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e sócio da Solar Group. Temos também a CEO e fundadora da Sela, Camila Ramos. A Camila tem 22 anos de experiência no setor de energia renovável, com foco em bioenergia, energia eólica, energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia e hidrogênio verde. Além da sua atuação na Sela, a Camila é vice-presidente de investimentos e hidrogênio do Conselho de Administração da AB Solar, também é membro do Conselho da Brazilian Rare Earths, membro do Conselho de Infraestrutura da Fiesp e é Finance Expert do Clean Energy Finance Solutions Center. E a Camila tem mestrado e bacharelado da London School of Economics and Political Science. Temos também o vice-presidente comercial da Elera, Carlos Guerra. O Carlos é responsável pelas equipes comercial, trading de energia, planejamento, estudos e gestão de contratos, além de liderar o crescimento da empresa em projetos de geração renovável e descarbonização. As suas atribuições incluem prospecção, aquisição e desenvolvimento de projetos Greenfield. Ele tem mais de 20 anos de experiência, possui expertise em avaliação e execução de oportunidades de investimento, desenvolvimento e implementação de estratégias, bem como na condução de processos e fusões e aquisições em diversos setores, especialmente em energia e infraestrutura. Temos também o diretor executivo de produtos pessoa jurídica da Tokyo Marine, o Felipe Smith. O Felipe tem mais de 40 anos de experiência no mercado segurador e atualmente o diretor executivo de produtos pessoa jurídica da Tokyo Marine Seguradora. É um cargo que ele ocupa desde 2006. A sua carreira inclui passagens por grandes empresas do setor e a liderança de áreas como grandes riscos, pequena e médias empresas, garantia, transportes, D&O e resseguros. Ele é formado em administração de empresas, possui cursos de resseguros em Londres e nos Estados Unidos e foi diretor da FENSEG em 3 mandatos entre 2010 e 2019 e desde 2018 ele preside a Comissão Estratégica de Seguros Corporativos da entidade. E o diretor da Bel Energy, o Sérgio Lucas. O Sérgio foi cofundador da Belenos em 2002 e em 2020 a Belenos passou a atuar no segmento de energia fotovoltaica, criando a Bel Energy. O Sérgio possui formação em Direito pela Universidade de São Paulo e agora a palavra é do Ronaldo. Boa tarde a todos. Esse painel é um painel muito saboroso, eu diria, porque quando a gente fala de futuro, é para onde a gente está olhando para os nossos negócios, para os nossos investimentos. E a gente tem uma mesa, se é que podemos chamar assim, né, Camila, de uma mesa muito rica. Não é? Temos aqui o líder em distribuição de equipamentos solares no Brasil, não é? Que é a Bel Energy. Temos a Tokyo Marine, que é uma empresa que dispensa apresentações. Temos aqui a Camila Ramos, da Sela, que é líder nessa questão de modelagem de negócios, planos de viabilidade, atração de investimentos em renováveis no Brasil. E também o Carlos Guerra, vice-presidente da Elera, que não tem só a maior usina hoje em operação do Brasil, mas uma série delas. Então acho que aqui a gente vai ter um ambiente muito rico para a gente poder organizar os nossos próximos investimentos, nossos planejamentos estratégicos. E eu vou abrir já de pronto aqui com a Camila Ramos. Né? A Camila Ramos, tenho acompanhado o trabalho dela, né? Então ela começou ali com a eólica no passado, ela anteviu essa questão da solar, se posicionou rapidamente, ajudou a trazer grandes grupos de fora do país para cá, para a solar, depois anteviu a questão do hidrogênio verde e acho que a maior parte, eu entendo que grande parte aí dos projetos de hidrogênio verde que aconteceram no Brasil, ela que fez a modelagem. E agora também, quando ninguém falava de armazenamento e a questão
dos data centers, ela também saiu na frente. Então, o que a gente pergunta para você, o que vem pela frente, né, Camila? Obrigada, Ronaldo. Vou pedir, então, por favor, para colocarem a apresentação. Eu trouxe alguns slides, né? Quem participou do painel anterior, que eu estava lá no painel amarelo, não trouxe slides, né? Eu estava falando lá com o meu chapéuzinho de conselheira na Solar, e agora eu trouxe alguns slides para deixar para vocês também como cela, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o cenário brasileiro para as fontes solar fotovoltaica, né? E as perspectivas para as renováveis aí com essas novas demandas vindo no Brasil, uma vez que novas demandas, como o Ronaldo disse, né, é muito saboroso falar sobre isso, porque a gente está vindo de um cenário onde tivemos aí, né, baixo crescimento de demanda de energia, né, especialmente para o pessoal da geração centralizada. A GD, a gente está vendo esse crescimento aí histórico, batendo recorde esse ano, mas para a geração centralizada, né, a gente né, vendo um crescimento assim, né, talvez aquém do que a gente esperava, porém um crescimento interessante, e agora com novas perspectivas de um crescimento bem mais forte, né? Bom, falando só rapidamente sobre por que eu estou falando sobre esse tema, né? Eu trabalho na Cela, Clean Energy Latin America, é uma empresa que atua exclusivamente com renováveis, né? Exclusivamente com transição energética, e a gente faz projetos de consultoria bem estratégica e projetos de assessoria financeira. Então, na consultoria, a gente tem feito muito projeto, né, historicamente. A Cela completa, em alguns meses, 12 anos. Exclusivamente, na consultoria, na parte de consultoria, a gente trabalha muito com planejamento estratégico. Então, né, como o Ronaldo disse, a gente começou com solar, né, há 12 anos atrás. A gente fez muito plano de negócio para empresas que estavam entrando em energia solar no Brasil, em geração centralizada, em geração distribuída, desde, né, lá no início. Agora a gente está fazendo muito planejamento, né, planejamento estratégico para posicionamento em sistemas de armazenamento de energia, hidrogênio. Né? Hidrogênio a gente já está fazendo nos últimos 3 anos e em armazenamento de energia e também né, os players que estão se posicionando no segmento de data centers. A gente também faz muita modelagem financeira. Acho que o coração de todo o projeto que a gente faz tem muita modelagem, análise de investimento, análise de viabilidade financeira. Os projetos param de pé, o que precisa para parar de pé, né? Estudos setoriais, né? Muito estudo também de entrar em novos segmentos, em novos mercados. Hoje a gente tem feito muito projeto, né, para empresas olhando, né, o pessoal da GD olhando, e agora, né, com o final da GD1, qual que vai ser o nosso posicionamento aqui, quais modelos de negócio, e o pessoal da geração centralizada olhando essa abertura do mercado, né, alguns players já muito bem posicionados na abertura do mercado para grandes consumidores, grandes cargas, outros geradores da geração centralizada se posicionando com um perfil aí de consumidor de varejo, com a abertura do mercado, né, para todos os consumidores de alta tensão. Então, esse tipo de análise a gente tem feito bastante. A gente faz também muita assessoria para participação, fazia muita assessoria para participação em leilão, né, mas agora a gente tem, né, se Deus quiser, em junho, aí, o leilão de reserva de capacidade por potência com sistemas de armazenamento. A gente está se preparando com algumas empresas para participar nesse leilão. E a gente faz muita due diligence financeira em transações. Né? E nas transações, a gente faz mesmo a captação de recursos, M&A, Project Finance, etc. Então, eu queria falar... Né, eu tenho usado cada vez mais esse início da minha fala. Né? A gente está em pleno, né, iniciando em breve 2025. A gente tem metas de net zero, né, emissões líquidas zero para 2050, e a gente não está nessa trajetória. Né? Não estamos nessa trajetória. Então, eu gosto sempre de começar a falar, a gente trabalha com renováveis, a gente trabalha com transição energética, essa mensagem ela tem que estar clara para a gente. Nós, como planeta, não estamos na trajetória do net zero, né, e para reverter as mudanças climáticas e nem para atingir o Acordo de Paris, que a gente chegou como planeta ao Acordo de Paris, quer dizer, atingir, né, aquele aquecimento global de 1,5 grau no longo prazo, e nós, teoricamente, já estamos passando a esse 1,5 grau já agora. Né? Então, essa mensagem é importante para a gente, porque a nossa missão, e cada vez mais eu tenho pensado na missão da Cela, sabe? E a gente que trabalha no setor, a nossa missão é tão nobre, né, de ter um impacto positivo real no planeta, com negócios viáveis, né, e bons negócios,
e a gente não pode esquecer disso, sabe? Essa mensagem eu tenho gostado de passar cada vez mais, tá? E aqui, né, trazendo de novo o gráfico para colocar, né, um pouquinho de perspectiva de crescimento da fonte solar fotovoltaica, é o gráfico da Absolar, né, que está fresquinho. A Absolar divulgou hoje, né, eu acho que é a primeira vez essa projeção. Então, a gente vê esse crescimento aí desde 2012, 8 megawatts, uma capacidade instalada de mais 51 gigawatts de energia solar agora no final de 2024, né? 67% disso na geração distribuída e 33% disso na geração centralizada. E, né, a Absolar também mostrou aí a projeção já para 2025, onde a gente ultrapassa 64 gigawatts de capacidade instalada de solar, 66% disso na geração distribuída e 34% disso na geração centralizada. Uma mensagem legal que eu vi, assim, lendo esse gráfico é 2024 recorde de instalações, então 14 gigawatts instalados em um ano, né? E 2025 a projeção é que a gente chegue a 13 gigawatts, quer dizer, é praticamente a mesma coisa. Então vai ser o segundo, né, se concretizar a forma que a Absolar está vendo, vai ser o segundo ano de maior crescimento histórico da fonte solar fotovoltaica. Então temos um ano aí bem interessante para acontecer nesse ano. E aí eu vi algumas pessoas fazendo uma carinha, né? Na geração distribuída, então, muito projeto, né? Os projetos de telhado, de geração local, a gente sabe que eles continuam viáveis, né, e super competitivos, mas muita correria de projeto também, de projeto remoto GD1, para ser instalado ainda no ano de 2025. Então, isso mostra muito desse volume do que vai ser instalado. Na geração centralizada, Mercado Livre, né? Abertura do mercado, PPAs bilaterais, e aí vamos trazer aí algumas perspectivas de setor, né? Aqui, eu queria mostrar para vocês, na geração centralizada, da onde está vindo esse crescimento. Lá na Cela, a gente faz um estudo todo ano, já faz 7 anos. Em fevereiro do ano que vem, a gente vai publicar a 8ª edição desse estudo. Nós mapeamos, junto a todos os geradores de geração centralizada, de solar e eólica, todos os PPAs que eles assinam no Mercado Livre de energia bilaterais junto a consumidores, tá? De longo prazo, a partir de 10 anos. Não estamos falando de contrato de curto prazo. E o que a gente já conseguiu ver, né, com esse mapeamento que a gente faz todo ano? Nós já mapeamos 140 PPAs no ACL, né, de eólica e solar no longo prazo. E é um volume, assim, muito relevante não só de PPAs que a gente tem assinado, mas de energia. No ano passado, foram 969 megawatts médios contratados, tá? De eólica e solar no longo prazo, em 23 PPAs. E, gente, eu não comecei a receber ainda as respostas do ano de 2024, mas por todo o mapeamento que eu tenho feito de notícias de PPAs, eu aposto com todos vocês aqui que esse número vai crescer no ano de 2024. Então, quando a gente publicar os números oficiais, a gente vai saber. Mas foi um ano de muito movimento no Mercado Livre de contratos bilaterais. Por quê? Porque a gente tem aquele modelo de negócio maravilhoso que se chama autoprodução de energia, né? Onde a gente tem benefícios muito, muito interessantes no custo da energia para o consumidor final, né? A gente conversou lá no painel anterior, o Rafael do Lefosse mostrou os números, e é bem em linha com o que a gente tem aqui nos nossos cálculos. Só de ganho de CDE e Proinfa que você tem, comparando com um projeto de PPA tradicional, pode-se chegar a R$100 por megawatt-hora de diferença no preço dessa energia, né, para o consumidor final, nessa percepção de desconto para o consumidor final. Então, é muito relevante. E aí, como a gente já começou a ouvir, né, do governo, do ministro, já faz muito tempo que a gente vai mudar, né, ter uma mudança de como funciona essa autoprodução aqui no Brasil. A gente ainda não tem uma clareza de como que ela vai mudar, talvez vai mudar, né? Hoje você, como consumidor numa autoprodução, você não precisa fazer um aporte de equity necessariamente, ou então você faz um aporte de equity, sei lá, de 10%, 20%. Agora, talvez, né, vai ter que ter um aporte de equity maior do consumidor, enfim, as regras devem mudar. Então, está tendo uma correria, né, para assinar esses contratos. Também por conta, né, dos preços da energia no Mercado Livre também, que a gente tem visto, uma movimentação interessante. Então, eu digo para vocês, né, assim, nesse ano de 2024 a gente vê uma movimentação forte, em 2025 a gente deve ver também. Mas aí em 2025, gente, a gente vai ter perfis de consumidores diferentes, né? Eu imagino que a gente vai ter uma movimentação muito interessante no segmento de data centers, né, por exemplo, de grandes cargas como data centers, já para 2025. Né, tem muita negociação acontecendo hoje. A gente na Cela mapeou já assinados de longo prazo, né, data centers com o consumidor final, com o gerador
de eólico e solar no longo prazo, 330 megamédios contratados nos últimos 2 anos, em 11 PPAs, 7 deles já são autoprodução, tá? E eu diria que os próximos todos vão ser de autoprodução, mas muita negociação acontecendo agora. Então, é uma dica, assim, eu acho que é algo que eu acho que a gente vai ver no ano que vai vir, mas também muito PPA, gente, daquele perfil de consumidor menor, perfil de varejo que já pode migrar para o Mercado Livre, né? É alta tensão, mas é de um tamanho menor, entrando naquela modalidade de autoprodução por arrendamento. Né? É uma modalidade que viabiliza a autoprodução para pequenas cargas, né? Agregadas em consórcio. E no estudo de PPA que a gente faz, esse aqui é só um gráfico assim, de número de PPAs e volume de energia contratada por ano. A gente tem assim, 60 slides de análise detalhada desses PPAs. E o que a gente tem visto todo ano é um aumento, e no ano de 2023 foi um ano bem movimentado para aumento da participação de PPAs de arrendamento, né, autoprodução por arrendamento. E eu imagino que nesse ano de 2024 a gente vai ver mais ainda e 2025 também. Né? Já tem empresas de geradores criando áreas ou já tendo áreas estruturadas com um produto redondinho para conseguir ir lá fechar esse negócio de uma forma mais otimizada com esse perfil, com esse consumidor perfil varejo que é muito diferente daquele consumidor perfil de grandes cargas. Né? E também, falando de perfis de grandes cargas aqui, né, a gente tem a demanda vindo de hidrogênio verde. Aí o hidrogênio verde eu diria que não é de curto prazo como o data center, que já está acontecendo agora, porque a energia para o data center, gente, é para ontem. Tá? Eu falei isso lá no nosso painel anterior, mas para quem não estava, energia para data center é para ontem. Assim, a guerra hoje para se conseguir contratar energia com data center é ter conexão, é ter projeto rapidamente para desenvolver rapidamente, porque a demanda, né, dessa inteligência artificial é para ontem. Mas para hidrogênio verde, a gente está falando de projetos que ainda estão caminhando e chegando muito próximos ao FID, que é o Final Investment Decision, né, a aprovação daquele investimento. Então, a gente faz lá na Cela um mapeamento constante dos projetos que são anunciados de hidrogênio verde, a gente tem um Power BI que a gente acompanha esses projetos, e já foram 79 projetos anunciados de hidrogênio verde aqui no Brasil, né? 13 deles, né, teve uma chamada de P&D da ANEEL, 13 já aprovados na ANEEL, equivalente a investimentos de 2,8 bilhões de reais. Essa é uma lista pública, quem quiser dar uma olhada também nesses projetos, nesses 13 projetos de P&D da ANEEL, é um documento público. Então, são investimentos que vão acontecer, né, numa escala de P&D ainda, né, mas um primeiro passo. E a gente que vem da solar, né, já sabe, os primeiros projetos de energia solar, eles foram também, né, contratados numa modalidade foram desenvolvidos numa modalidade de P&D, depois a gente foi caminhando para leilões e depois agora a gente tem esses contratos bilaterais. Né? Então, acho que é uma dica aqui. Um outro dado que eu queria passar para vocês de hidrogênio verde, a gente fez recentemente um levantamento de mercado interno para hidrogênio verde e derivados, né? Porque tem um mercado externo para exportação, que vai ter amônia para exportar para outros países, que vai depender muito dessa demanda de outros países que vai acontecer, mas também para o mercado doméstico. E aí, mostrando um número que a gente não tem publicado muito aqui, mas está bem fresquinho para vocês, a gente conseguiu fazer um levantamento de mercado endereçável, do mercado doméstico endereçável para hidrogênio verde em 2050, de 4,8 milhões de toneladas de hidrogênio verde e derivados, especialmente para fertilizantes, para aço, para e-fuels, né, os combustíveis verdes e para refinarias. Tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui de vocês de data centers. A gente fez a gente buscou esse mapeamento aqui de projetos anunciados e também dados da EPE e da MME que mapeiam onde esses data centers eles estão localizados, né, a sua grande maioria em São Paulo em operação, né, mas também Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre. Então, alguns dados legais para vocês quando estiverem estudando esse setor. E também mencionar, né, que é importante a gente não esquecer. Eu falei de data center, falei de hidrogênio, mas, gente, eletrificação. Eu acho que o pessoal aqui vai falar também, né? A grande demanda, aumento de demanda de energia no mundo, energia elétrica no mundo, número 1 que vai vir vai ser de eletrificação. Né? Depois vai ser hidrogênio, data centers, enfim, mas eletrificação número 1. E aí a gente está falando aqui de eletrificação de frotas, né, de veículos, então veículo elétrico. A gente está falando de eletrificação de processos industriais que podem ser eletrificados num contexto de descarbonização. É um setor que eu recomendo que todo mundo comece a olhar e estudar também, quem trabalha nesse setor, que a gente trabalha aqui no setor solar fotovoltaico. Vou deixar slides aqui sobre a Cela para vocês e vou participar aqui do debate com o Ronaldo e com os colegas.
Obrigado, Camila. Sem dúvida, essa questão da eletrificação ela já não é mais futuro, né? Quando a gente é só olhar para as ruas, que cada vez mais a gente vê carros elétricos, carros híbridos. E quem teve a oportunidade de ir para a China, Xangai, por exemplo, é uma cidade que tem muito mais habitantes que São Paulo, 3 vezes mais habitantes que São Paulo, 30 milhões de habitantes, é uma cidade silenciosa. Não é uma cidade que você não ouve muito barulho, porque as motos são elétricas, os carros são elétricos, os táxis são elétricos, os ônibus são elétricos. E vai chegar, né? Está chegando, na verdade. Já está chegando. Vou passar rapidamente a palavra aqui. Evidentemente, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas aí para a Camila e para os demais no final, então a gente vai poder explorar melhor aí a apresentação da Camila e dos demais. Vou passar aqui já direto para o Felipe Smith, diretor da Tokyo Marine. Por favor, Felipe. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Parabéns, Camila, pela sua apresentação. E eu vou falar de seguro. O seguro é difícil falar de seguro depois de você, viu, Camila? Porque você vê todos os investimentos no seguro. A gente briga que o seguro é um produto esquisito, né? Produto estranho, porque ninguém compra seguro querendo receber o produto, não é verdade? Você compra um carro, você quer receber o carro. Você compra um apartamento, você quer receber, faz um projeto de usina fotovoltaica e você quer receber. Seguro não. E principalmente seguro de vida, né? Imagina, eu contratei o seguro de vida, opa, quero receber. Não, se você receber, amigo, já era, você morreu, então ninguém quer. Mas eu não consigo imaginar um mundo sem seguro. Não consigo imaginar um projeto desse grande sem seguro. Se vocês olharem aí no Google, é interessante olhar lá, bota lá, imaginar um mundo sem seguro. Isso é um caos. Simplesmente um caos. Os investimentos que seriam feitos, perdidos porque você não tem seguro. Então, eu que vou tentar falar aqui um pouquinho é quais os riscos que você tem num projeto de uma construção. Pode ser qualquer construção, mas aqui, basicamente, de uma usina fotovoltaica, quais são os riscos, alguns riscos envolvidos. E não vou entrar em detalhe porque o tempo é curto. Mas eu queria mostrar um pouquinho o que a gente pode, como mercado segurador, em particular a Tokyo Marine, ajudar no desenvolvimento desse mercado e crescimento cada vez maior. Tá bom? Vou ver aqui se ele vai passar. Deixa eu ver. Um pouco de dificuldade, aqui já passou. Bom, público-alvo, né? Estamos todos aqui, né? Opa, vai. Dificuldade. Então, geração centralizada que você falou, geração distribuída, empresa de instalação de placas, construtores, integradores, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, a gente fala que tem a solução completa para esse mercado de usina fotovoltaica. Tá? Eu vou falar um pouco dos riscos que a gente tem nesse projeto. Começa na concorrência. Isso é muito comum em empresa pública, mas também em empresa privada. Você faz uma concorrência, então vai ter que ser um seguro. De vez em quando eu falar a palavra em inglês, mas não é arrogância, porque o mercado fala muito em seguro na palavra, em termos em inglês. Né? Então, o primeiro seguro que você tem quando você faz uma concorrência é o seguro de garantia do bid bond, que a gente fala. O que é isso? É você garantir que a empresa que bidou, normalmente a empresa pública é o menor preço, tá certo? Aquela empresa que bidou, ela vai assinar o contrato. E a seguradora garante justamente que, caso essa empresa que ganhou a concorrência não assine o contrato, você tem que chamar o segundo. Então, essa diferença de preço, a seguradora banca. Então, já começa o risco no início da concorrência, que eventualmente aquela empresa que bidou, isso acontece muito em empresa pública, pode ter certeza disso, que é sempre o menor preço, às vezes ela chega aí, cotei errado, não vou cumprir. Então, você tem que chamar o segundo concorrente para fazer. E aí a seguradora já entra aí nesse momento. Começou o projeto. De novo, seguro de garantia que a gente chama de performance bond. O que é o seguro de garantia? É a garantia que aquele empreendimento será concluído. Aquele projeto vai ser terminado, aquela construção será feita, aquela estação de montagem vai terminar. Então, a seguradora acompanha esse projeto e garante que, caso aquela empresa que ganhou a concorrência não cumpra o contrato, no passado a gente chamava o seguro de garantia de obrigações contratuais, então, caso ela não cumpra o contrato, a seguradora vai ter que indenizar o prejuízo causado, né, pela não cumprimento desse contrato. Então, já começa um risco aí nesse projeto. Um risco que é muito comum, transporte, né, nacional e internacional. Por incrível que pareça, tem muito roubo de placas solares no Brasil, não sei se vocês têm percebido isso, né? Então, tem muito roubo. Então, o seguro de transporte, ele é um seguro que cobre roubo, cobre acidente com veículo transportador.
tem muita placa importada. Provavelmente, eu não sou um expert nisso, mas tem muita placa importada da China, você falou da China, né? Caso eu tenha um problema no carregamento do navio para o Brasil, o seguro cobre. Então, são os seguros ao risco que cobrem caso você tenha um dano nesse transporte, seja no Brasil, rodoviário, e aéreo ou ferroviário, e também no transporte, né, vindo por navios. Tem uma cobertura aqui, que eu acho interessante, desculpa de novo o termo em inglês, que é delay em startup. Todo projeto, né, que você faz de uma usina, de uma geração de energia, você quer que ele gere energia em algum momento, tá certo? Então, se você, esse que a gente chama de delay startup seria uma perda de receita esperada, em português. Então, se você tem um acidente no carregamento de um navio para o Brasil, tem que recomprar esses equipamentos, ou mesmo no rodoviário, roubaram a sua placa celular, e houver um atraso, vamos supor que você vai começar a gerar energia em janeiro de 2026. Por causa desse atraso, você não gera receita, vai atrasar 3 meses o seu projeto. Então, a seguradora banca esse lucro esperado, essa despesa que você teria, que você receberia, começaria a receber, e por atraso você perdeu. Então, ele é um produto, ele é uma cobertura bastante importante para esse tipo de projeto. Chama-se perda de receita esperada. Aqui a gente fala do seguro de risco de engenharia. Não sei se todos estão acostumados com o seguro de risco de engenharia, mas cobre danos causados à obra na construção ou na instalação e montagem. Também é uma cobertura que a gente chama de risk, sei lá, incêndio, danos da natureza, muito comum hoje em dia, um vendaval, cobre roubo também, roubo de equipamentos dentro da obra, isso acontece muito, né? Roubo de equipamentos, alagamento, desmoronamento. Então, qualquer dano causado na obra, seja na instalação ou na construção de obra civil, o seguro garante, né, a indenização. Danos a terceiros, RC Obras. Né, que você, dentro de uma obra você tem danos a terceiros, né, não só na obra, mas fora da obra. Você está passando depende de onde você está fazendo sua obra, você causa um dano a terceiro, a um prédio, ou um veículo está passando, não uma pessoa que está passando ali perto do canteiro da obra, qualquer dano para essa pessoa, ou dano material, dano pessoal, estaria coberto pelo seguro de RC Obras. Importante aqui que eu coloquei, não, é depois, que são os stakeholders dessa cobertura, eu já volto aqui. Essa é uma outra cobertura também que a gente acha bastante importante, que é a mesma do transporte, só que tem um nome diferente, que é o Advanced Loss of Profit, que é a mesma coisa, é perda de receita. Você teve um dano na sua obra, tá certo? Teve um incêndio, teve um alagamento, atrasou a sua obra em 2, 3 meses, e, de novo, você estava prevendo começar essa obra em janeiro de 2026, se atrasou 3 meses, essa perda desse lucro esperado, dessa receita que você receberia, o seguro vai bancar, obviamente, dependendo das condições que você contratou, dos valores que você contratou. Mas ela cobre essa perda de lucro esperada se houver um atraso em decorrência no transporte, como eu falei antes, ou num dano da natureza ou um incêndio durante o período da obra. Quem são os segurados nessa obra? Todos os envolvidos na empreitada, seja o proprietário da obra, obviamente, os empreiteiros, são vários, né? Vários empreiteiros trabalham na mesma obra, danos entre eles, né? Um empreiteiro 1 pode causar um dano ao empreiteiro 2, então isso também está coberto pelo seguro de RC Obras, e terceiros que estão fora do canteiro de obra. Como eu falei, essa cobertura também é dada caso você venha a cair, sei lá, espero que não aconteça, só uma placa solar voando lá e cair em cima de uma Ferrari, espero que isso não aconteça, mas estaria coberto pelo seguro aqui do RC, nesse seguro de projeto de obras. Tá? Vamos? Opa. Bom, terminada a construção, você tem a operação. Né? Então, dentro da operação, começou a gerar energia, você tem vários riscos. Eu não botei todos aqui, mas você tem o que a gente chama de risco nomeado, você nomeia os riscos que você quer assegurar. Quero cobrir incêndio, quero cobrir roubo, quebra de máquina, ou que a gente chama de riscos operacionais, que seria uma cobertura all risks, com uma cobertura mais ampla, com preço um pouco diferenciado. Mas você garante todos os riscos de uma operação, né? Quando está operacional. Nesse exemplo, desde janeiro de 2026 começa a gerar energia, então todos os riscos do operacional da operação você estaria coberto. O RC também, que é a cobertura RC geral, que a gente chama danos a terceiro. Então você está na sua operação, causou um dano a terceiro, o seguro também cobriria. Tá? E outros também, eu acabei não colocando aqui o próprio lucro cessante, né? Você também pode ter perda gerando energia, ter um incêndio, separar a sua geração de energia e ter um prejuízo. Então, isso também estaria coberto aqui, além de outros seguros que
que eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem uma gama enorme de seguros que poderiam estar cobertas, né, que o seguro pode oferecer. Aqui tem um problema, não vou voltar um pouquinho só, que é um produto que a Tóquio tem, que eu acho que é interessante. Você tem duas etapas aqui, né, bem definidas, a construção e o operacional. Então, quando está a construção, você tem um tipo de risco, e quando é operacional, esse é outro tipo de risco. Via de regra, as seguradoras são diferentes, até porque, às vezes, o dono da obra não é o mesmo que constrói, né? Às vezes, o proprietário da usina é um, e quem fez a obra foi uma construtora que não é o dono. Então, o que acontece no seguro, às vezes, pode acontecer de discussões entre, caso tenha um dano, já no operacional, quem causou esse dano? Onde aconteceu? Foi na obra? Foi na instalação e montagem? Foi um erro de montagem? Foi um erro de construção? Ou foi um erro operacional? A pessoa que estava operando errou. Pode haver essa discussão, como é que chama? Linha cinza aí. Pô, quem é que é o responsável? É a seguradora A ou a seguradora B? Sempre pode acontecer, isso não vou dizer que não acontece, mas pode acontecer. E a gente tem um produto que evita ou elimina totalmente esse problema, que é o seguro que a gente chama de energia sustentável integrada, ou seja, eu cubro desde o início da construção, todo o período da construção e 1 ano de cobertura no operacional. Então, caso eu tenha um dano, um incêndio ou uma quebra de máquina, não vai haver a discussão se isso foi o construtor ou foi um erro operacional. Isso garante, mitiga muitos possíveis problemas que você pode ter caso venha ocorrer um dano. Então, esse é um produto que a Tóquio lançou, está sendo muito bem aceito no mercado, e como eu coloco aqui embaixo, acredito que vai colocar aqui, não existe quebra de vigência. Então, não tem essa discussão, como eu falei, onde foi o dano. Quem é que vai pagar? A seguradora A ou a seguradora B. Então, a Tóquio tem esse produto, que é bastante interessante para esse tipo de projetos, e outros também, né, que a gente tem ofertado. Além disso, a gente tem já, né, algumas, a gente não oferece só seguro, a gente também oferece assistência depois de produto, né? Então, assistência da placa solar, então a gente tem vários serviços que a gente oferece para o nosso cliente final, limpeza de placa solar, identificação de falhas, identificação de rachaduras, e é uma coisa que é muito importante, imagino eu, descarte ecológico, né? O que a gente vai fazer com essas placas quando perderem, né, a sua vigência, a sua vigência, né, pode dizer assim, né? Então, o descarte de entulhos, o descarte ecológico e o descarte de uniforme. Então, são produtos agregados, não é seguro em si, mas são prestações de serviço que a Tóquio Marine gosta de fazer, e esse tem essa cobertura, essa prestação de serviço aí, quando já está o sistema já funcionando. Estou cumprindo o prazo. Então, o que a gente coloca aqui para vocês? A Tóquio Marine está preparada de pequena a grande empresa. A Tóquio resolve, que é o nosso slogan. E não é só grandes projetos, né? Não é só grande empresa. A gente faz para pequena e média empresa. A gente tem vários seguros para essa cadeia. Tem prestação de serviço, seguros todos que eu coloquei, além de outros que a gente falou, mas que eu acabei comentando, seguro de frota, seguro de vida em grupo, lucro cessante que eu falei, e demais produtos para proteger o seu patrimônio, que eu acredito, como a Camila falou, os investimentos são grandes, né, Camila? Então, eu acredito que um projeto de uma construção de uma usina solar não ficaria em pé sem o seguro. Então, eu acho que é mais ou menos esse o recado, e eu acho que eu termino aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado, Silvio. Sobre essa questão do descarte dos módulos, das placas, tem um dado interessante que uma placa solar, um módulo solar, ele é quase tão reciclável quanto uma latinha de alumínio. Aquela latinha que se alguém jogasse, hoje ninguém joga porque todo mundo é educado, mas se alguém jogasse no chão, antes que caísse no chão alguém pegaria, porque aquilo tem um valor enorme, né? As pessoas vão lá reciclar e tudo mais. O índice de reciclabilidade de uma latinha de alumínio é em torno de 98%. O do módulo solar é 96%. Então, certamente, daqui a muitos anos, porque a garantia são 25 anos, né, dos módulos, mas tem hoje sistemas na Europa, na Alemanha, que estão operando há 40 anos. Então, não quer dizer que depois de 25 anos eles vão deixar de gerar. Então, sei lá, daqui a algumas décadas vai ter um mercado muito grande e certamente bastante ecológico. Vou passar a palavra aqui para o Sérgio, da Bell Winners. Por favor, Sérgio.
Não, mas você pode falar daí mesmo, não tem problema. Aqui é à vontade. Oi. Vamos falar sobre varejo? O que você gostaria de falar sobre isso? O que você preferir? Vamos falar um pouco sobre assim, o que a gente enxerga para o futuro, da energia solar, do teu segmento. Bom, Essa é a ideia. falando do meu segmento, que é o segmento residencial, que é a pequena usina solar, eu enxergo que o futuro é claramente dependente do desenvolvimento das baterias, tá? Eu acho que energia solar e bateria vão estar ligados nos próximos anos, inevitavelmente. A bateria não para de cair de preço, né? O veículo elétrico ele ajudou muito isso e vai ajudar ainda mais. Eu estava lendo uma previsão de que em 2 anos a bateria vai cair de preço 50%, mais de 50%. E posso dizer que há 2 anos atrás era mais que o dobro do que já é hoje. Hoje uma instalação residencial, o payback é em 2 a 2 anos e meio. Se você instalar painéis solares na sua casa, a tua economia, você paga o teu investimento de 2 a 2 anos e meio. Numa instalação com bateria, esse payback já é de 4 a 5 anos. Então, a gente está quase lá, entendeu? De uma viabilização. Como a gente ainda tem a opção on-grid, então o pessoal escolhe, né? Entre 2 anos e meio e 5, você escolhe 2 anos e meio. Mas eu acredito que em breve, em algum momento, a gente já tem hoje uma dificuldade de conexão, né? Tem essa questão do fluxo reverso, que muitas vezes as concessionárias não estão mais permitindo que você ligue a sua residência na rede. Eu acredito que mais 1 ano, talvez 2 no máximo, isso não vai ser mais um problema, entendeu? Porque a bateria vai ter entrado no jogo de preço muito forte. Então, minha visão é essa. Eu acho que a principal mudança do mercado de varejo vai ser essa migração de uma instalação on-grid para uma instalação híbrida, né? Com horários específicos para se injetar na rede. Enfim, e eu acho que isso também otimiza a rede, né? Precisaria se achar um caminho de coexistir as concessionárias, né? E a GD residencial de uma forma que uma complemente a outra, né? Hoje isso não está legal, entendeu? Eu acho que hoje está muito antagonista a posição das concessionárias com a posição de quem gera a sua própria energia em casa. Então, eu acho que em algum momento isso tem que convergir, essas agendas, e talvez, não sei, você injetando nas horas corretas que a concessionária precise da energia, você até otimiza a rede, né? Então, basicamente, é essa a minha visão. Não, é uma visão bastante válida, porque quando você pega, e você me corrija, viu, Camila, se eu estiver errado, mas quando você pega de todas as tecnologias do mundo, a que mais barateou foi a dos módulos solares fotovoltaicos. Então, é a que ficou mais barateou nos últimos 10 anos. Agora, você pega a segunda tecnologia que mais barateou, são as baterias. Então, essa exponencial que a gente viu dos módulos, certamente não vai demorar para acontecer, tá aí, né? Exato. Eu acho que a bateria está um pouco atrás, né? Ela ainda tem um espaço enorme para cair de preço, os módulos menos, né? Principalmente porque a gente viu nos últimos 2 anos, mas as baterias, elas certamente, ninguém é capaz de prever exatamente o quanto, mas elas tanto vão cair de preço como vão ganhar em eficiência, com novas tecnologias, então é inevitável isso. Oi? Lógico. Eu queria complementar também, acho que para as baterias a gente está tem muita gente que trabalha no setor e também é importante a gente, né, como associação, aqui na B Solar, trabalhando nesses temas. Os sistemas de armazenamento de energia hoje não têm um marco legal, um marco regulatório. A gente não consegue, né, remunerar os sistemas de armazenamento de energia por todos os serviços que eles podem, né, oferecer. Então, acho que esse é um trabalho que a gente, né, como setor, tem que continuar
indo atrás, né, trabalhando para que haja essa criação desse marco legal e essa remuneração para sistemas, né, os diversos serviços que os sistemas de armazenamento podem suprir e vão suprir. Isso vai acontecer, né? Devia ter acontecido, né? A gente estava esperando que isso acontecesse no ano de 2024 e também né, falando não só de sistemas de armazenamento, né, como um todo ou para residencial, mas também os de o BES, né, para leilões também. A gente está aguardando aí de uma forma muito importante a realização aí do primeiro leilão de reserva de capacidade por potência com a participação de baterias agora em junho desse ano, né? É verdade, Camila. E ainda do ponto de vista do distribuidor, quando eu estou, por exemplo, lá na Fiesp, que é outra entidade que eu faço parte como diretor, é muito comum vir diretores, vice-presidentes me perguntar: Ronaldo, quero colocar uma bateria na minha casa. Né? E do lado da oferta, já existe, você já tem oferta no Brasil para isso, né? Mas ela não é tão óbvia, por exemplo, como a oferta dos módulos, porque você pega, por exemplo, a Bel Energy, a empresa do Sérgio. Eu não sei hoje, mas certamente ele deve ter 200, 300 milhões de módulos no chão lá. É uma empresa muito grande, fatura 3, 4 bilhões. Então, só que a bateria, ela não é igual ao módulo, que você pode, se não vendeu ali naquele mês, ela tem um período para ser vendida. Senão algum fabricante já me explicou isso em algum momento, não é isso? Não, sem dúvida. Não é um período tão curto assim, que a ponto que você não consiga resolver o problema, né? Mas existe um período, sim, né? Senão ela... Enfim, você tem que dar uma carga nela. Exato. Né? Então existe uma questão operacional para armazenagem dessa bateria para vender no varejo. Eu não estou falando de projetos de larga escala, como aqui no caso que a Camila colocou, e que o Carlos Guerra agora, vou chamar o Carlos para falar, não é, sobre a visão aqui, como você preferia, ou daqui ou do palco, e depois vamos seguir no nosso debate. Obrigado, aplausos aqui para o Sérgio. Obrigado. Bom, eu queria começar a compartilhar um pouco como é na visão de quem já investiu e está investindo nesse momento em solar centralizada, quais são os benefícios e alguns desafios que veremos aqui para frente, dado toda essa matriz solar que tem ganho bastante relevância aqui no país. E aí, só para apresentar um pouco, né, quem somos, a Elera é uma empresa de energia 100% renovável, já está há mais de 20 anos aqui no Brasil, e ela faz parte do grupo Brookfield. Brookfield tem um dos maiores investidores globais em energia renovável e transição energética, já tem mais de 100 bilhões de dólares em ativos sob gestão, dos quais 34 gigawatts em capacidade operacional nos 5 continentes, 7 gigawatts são basicamente solar, mas também tem soluções de bateria que foram utilizadas já nos mercados onde solar entrou com bastante penetração, como é na Califórnia, no Texas e na Europa. E já conta com mais ou menos 5 gigawatt-hora de projetos em construção e operação de baterias. Vai ser interessante falar sobre isso. Aqui o mapa inteiro aqui do Alera, basicamente no Brasil opera com mais de 110 ativos, dos quais temos 1,7 gigas de capacidade solar, né, faz basicamente a metade do nosso portfólio, um portfólio de 3,5 gigawatts. E aqui só para dar uma visão do tamanho do complexo solar que hoje já está em operação, o complexo Janaúba, ele se localiza em Minas Gerais, ele tem 1,2 gigawatts pico já operacional e estamos na fase de expansão, onde esse projeto vai se tornar 1,6 gigawatts. Já está tudo, os últimos 750 mil módulos, mais ou menos, da expansão já estão instalados e o projeto se torna, já era o maior das Américas, mas então continua sendo o maior, não só das Américas, mas também do todo o hemisfério sul. Então, acho que é um orgulho saber que o maior parque solar das Américas se encontra aqui no Brasil. E para dar uma magnitude aí do tamanho, eu quis aqui trazer uma comparação de
a quantidade de painéis que dá para ver no Google, se entrarem aí perto de Janaúba, numa uma pequena cidade que se chama Quenquém, né? O tamanho é basicamente 2/3 da ilha do Manhattan, que estaria coberta com painéis solares. Vocês não vão conseguir ver isso em outro lugar no continente americano, mas tem que voar para a China ou Índia para ver isso. Essa magnitude aqui, só para a gente colocou aí 5.200 campos de futebol, um investimento que ao longo de 21, 22, quando a primeira e segunda fase entraram em operação, já demandou 4 bilhões, um pouco mais de 4 bilhões, e na expansão estamos fazendo isso em tempo recorde, com investimento que está abaixo do 1,1 bilhão, e o que torna, neste momento, o projeto mais competitivo do Brasil em termos de CAPEX, o mais rápido em ter executado. Por quê? Porque já aprendimos, né? Depois de ter uma expansão de 1,2 gigawatts na região, de conhecer a região, a gente tem sinergia, já tem a subestação, então se tornou o projeto mais eficiente em termos de rapidez de construção e de competitividade do país neste momento, que vai entrar, se tudo já agora está dando certo, ele vai começar a injetar energia ainda neste ano, com o COD previsto para janeiro de 2025. Por que investimos em solar, né? Só dar algumas das qualidades que a gente enxergou na fonte, é que, primeiro, nós estamos falando do CAPEX. O CAPEX caiu dramaticamente nos últimos 10 anos e se tornou bastante competitivo versus outras fontes. Segundo, que o tempo de construção é bem mais rápido, né? Então, o que uma hidro demorava 5 anos, 4 anos, o que uma eólica são 2 anos e meio, a solar começou com 1 ano e meio, hoje estamos colocando quase 1 ano. Tá? Quando você vê também o perfil de geração ao longo do ano, acho que a qualidade aqui, o Brasil se localiza próximo do Equador e você tem sol constante, digamos assim, quase o ano inteiro. O que significa? Que se você gostaria de ter um PPA, né, que reflete a energia, tua energia mais ou menos constante ao longo do ano, a energia solar, basicamente, com mais ou menos 10%, talvez mais ou menos 15% em alguns projetos, você está entregando no mês. Tá? A diferença de uma eólica ou hídrica é que tem mais variação ao longo do ano. Os períodos de ventos ocorrem mais a partir de julho a outubro, novembro, né, na maioria do país, no Nordeste, que aliás é bem complementar com a seca, né, que existe na matriz hidro do Brasil, onde a geração hidro cai bastante a partir de maio até outubro. Mas isso é importante, estamos falando de autoprodução. Então, para um autoprodutor, quando vê que pode ter, na média, pode aproveitar ao longo do ano, um perfil solar se destaca para conseguir aproveitar isso ao longo do ano. Agora, também tem seus desafios. Tá? Os desafios que a gente começou comentando a gente tem que encontrar um lugar onde tenha bastante recurso, né? O país é extenso, então dá para encontrar, mas o importante é a conexão. Então não adianta às vezes ter um lugar com muita radiação longe de uma conexão ou inclusive sem poder conectar. Então isso já elimina bastantes lugares, porque a conexão basicamente é o gargalo, não só para solar, mas para qualquer novo empreendimento, a transmissão se termina sendo um gargalo. Não é o exclusivo do Brasil, isso acontece no mundo inteiro. A outra é já encontrando lugar, otimizar e de fato construir. Né? Todo mundo acredita que os grandes projetos terminam sendo mais simples que uma hidro, mais simples que uma eólica, mas na verdade é outro tipo de desafio. Tá? É um desafio de logística, né? Quando estamos falando de maior complexo, estamos trazendo quase 3 milhões de módulos no mesmo lugar. Então, se vocês imaginam quantos caminhões vocês têm que levar ao longo de meses e meses, e qualquer coisa que atrasa pode dar um efeito dominó. Então você tem que coordenar isso, é um desafio.
E outro você precisa ter um financiamento competitivo, né? Então, dependendo da região onde você tenha do país, você pode ter acesso, né, a financiamentos mais competitivos do Nordeste, quando está o BNB, em alguns bolsos aí do BNDES, que tem o Fundo Clima, inclusive por esse tema da transição energética, é importante conseguir o custo mais competitivo de financiamento, porque isso torna competitivo para poder vender essa energia. A Elera começou conforme como a indústria aqui solar. Nosso primeiro projeto foi a Alex, em 2019, com um projeto que foi vendido no mercado regulado, que é assim que crescia. Os primeiros leilões tendem a ser no regulado, o crescimento solar, e depois no mercado livre. E como já a Camila comentou, o mercado livre através de PPAs e autoprodução. Hoje a Elera tem o complexo de Janaúba inteiro, aquele 1,6 gigawatt pico, está tudo destinado 100% ao mercado livre. E hoje já quase, né, eu diria, a metade de todo esse complexo está para projetos com autoprodução, que são a base. Então, é isso dos PPAs, quando a Camila apresentou aí como está evoluindo, nós estamos contribuindo aí para liderar essa parte de autoprodução por arrendamento, inclusive, equiparação também, e uma fonte de crescimento, né, que trouxe até agora aqui no Brasil. E por que é importante? Porque se vocês veem no preço da energia, é muito volátil aqui no Brasil e depende de quê? De hidrologia. Quando vocês veem no histórico, até 2019, 20, 21, se qualquer seca gerava preço de energia no teto. Isso aconteceu lá em 2021, se você lembra, foi a pior seca da história do país, os preços saíram quase de piso no momento, foram para o teto. Assim que normalizou a chuva, né, o preço despencou e o preço ficou no mínimo regulatório. Então, você se imagina como é tentar vender energia quando o preço de oportunidade dos clientes está a piso, né? Equivalente a $10 por megawatt-hora. O cliente também não pode estar sujeito a só ficar no spot, tem que ter um planejamento, mas sempre fica mais difícil vender quando o custo de oportunidade está baixo. Mesmo assim, mostramos aí como os PPAs foram muito contratados nesse período. E hoje, né, quando vimos 2024 foi um ano atípico, né, também o segundo mais seco da história, muito rápido. Aqui vemos a mudança climática claramente. Os 2 anos mais secos da história aconteceram nos últimos 4 anos, né, 3 anos. O que acontece? Demorou para o preço subir. Demorou. Por quê? Porque temos muita fonte renovável. Mas, em algum momento, o preço, né, falou assim, agora vai ficar o ano mais seco, o preço subiu, só começou a chover de novo em novembro, caiu de novo, né? Então estamos realmente muito mais volátil. E isso aqui, temos vários motivos. Mas qual que é a perspectiva aqui de crescimento? O que vai demandar para o futuro? A EPE coloca aqui que o crescimento na casa de 3,4% por ano até 2029. Isso traz mais de 14, 15 gigawatt médio, né, no total nesse período. É bastante energia, mas não é suficiente para mostrar todo o crescimento que temos nos últimos anos de renováveis no país. A gente cresceu 30 GB em capacidade em 3 anos, e a maioria, 92%, é eólica e solar. Então, o que significa isso, né? O balanço energético, estamos com sobra de energia no país. Neste momento, no papel, tem sobra, né? E o que significa isso? Que está gerando alguns problemas que a gente vai falar um pouquinho aqui, como que chamamos de curtailment, que são outros desafios que aparecem já numa situação, numa matriz sobreofertada. Mas, comentei, está sobrando energia na média, mas está faltando na ponta. Então, entre as 6 da tarde e as 10 da noite, está tendo períodos onde tem que ser despachadas térmicas. E aí fica meio contraditório, né? Você fala assim, temos energia renovável pra caramba, está sobrando, mas precisamos despachar térmica. Por quê? Porque tem um mismatch entre a demanda horária e a geração horária. E vocês sabem, a energia tem que estar, todo elétron que está sendo consumido tem que estar produzido nesse instante, a não ser que seja a bateria, que a gente vai falar um pouquinho. Então, por um lado, temos sobreoferta, por outro lado, existem muitos projetos solares, tá, no país. Estamos falando de mais de 80 gigas de projetos solares com outorga, que estão querendo entrar com os incentivos, porém, estão com tempo contado para entrar, para não perder o benefício da transmissão, né? Vocês sabem, mas tem um benefício que já acabou e os projetos têm que entrar na operação em até 4 anos para manter o incentivo.
Alguns entraram com pedido de garantia, né? Garantia para quê? Para poder ter o incentivo estendido por mais 3 anos. Desse tamanho, estamos falando de 16 gigawatts de projetos que entraram com garantia, mas só 5 que têm conexão. Então, os outros 9 estão com garantia, só que ainda não conseguem conectar. E aí vai ter uma disputa de os projetos que vão conseguir conectar, mas o que manda aqui não é a quantidade de projetos, é quem vai comprar essa energia. E aí onde vamos ter os desafios. Outro é, quando a matriz energética começa a mudar, que eu vou mostrar aqui, o que acontece? Em 2021, apenas tínhamos uns 13 gigawatts de solar na matriz. A maioria, como vimos aí, era geração distribuída. Mas quando você vê no balanço horário, a solar não passava de 1,5% o atendimento da carga. Então, só 3 anos. 3 anos é assim, é muito pouco tempo. Quanto que estamos aí? 50 gigawatts de solar já em operação. Então, estava mostrando aí que poderia ir até mais no próximo ano. Mas o que acontece com isso? O solar vai ocupando um espaço, ela não é despachada, basicamente o que acontece? A hidro tem que se acomodar, ela vai reduzindo, né, sua participação em alguns horários, é uma bateria natural, mas tem limites. E esses limites estão começando já a ser percebidos neste ano. E quando vemos que esses limites acontecem, que temos? Dois efeitos. Um é um efeito preço, o preço horário que antes era estável, né? O preço horário começou a existir em 2020, antes era o mesmo preço para a semana toda, em 2020 começou a se monitorar, basicamente era estável, em 2021 não se mexia. O que aconteceu em 2024, já agora existem preços mais baixos durante o dia, como vemos é o efeito de ter uma matriz onde temos mais solar, e quando tem que ser despachada a térmica, sobe o preço. Então, esse é um desafio para novos projetos solares, se você produz no perfil solar, o preço que você vai capturar pode ser menor. Tá? Então, ele começa a perder competitividade com uma fonte que é mais estável ao longo do dia. Então, acho que isso é um tema que tem que ser colocado. E outro efeito foi o curtailment, né? Começou a sobrar energia, começou a ter temas de transmissão, restrições de transmissão. E aqui, esses são dados públicos, tá? Que o ONS coloca, mas eu acho que vale ressaltar, a partir do blackout que aconteceu em agosto de 2023, teve um aumento significativo, mas esse número que está aqui é uma metodologia que era provisória, está superestimada, por muito. Tá? O número deve ser menos da metade aqui, de 2023. Agora, em 2024, eles alteraram a metodologia e hoje nossa visão está subestimada. Então, o curtailment que vemos aqui na casa de 10% em 2024, na nossa visão já está quase na casa de 20% no país. Então, está se jogando muita energia solar fora, porque está temas de transmissão, que vamos ver aqui no próximo slide, que meu tempo já está esgotando. Mas quando vemos aonde que aconteceu esse curtailment, casualmente onde temos muita geração, né? Mas também gargalos de transmissão. Tá? Os gargalos de transmissão aconteceram lá entre Rio Grande do Norte e Ceará. O ONS estava já tentando resolver os problemas, uma linha de transmissão estavam traçadas, conectaram. Agora o problema começou a passar para Minas Gerais, Bahia e Minas Gerais, onde temos mais solar. Então, enquanto o tema de curtailment não esteja resolvido, né, conseguiu voltar com uma liminar agora na semana passada, onde os geradores têm direito a ressarcimento. Porque você é cortado pelo operador, não é por vontade própria nem disponibilidade, é pelo operador. E enquanto isso não se resolve, o desafio para o crescimento fica complicado. Então, o que vai acelerar aqui o crescimento de solar? A demanda, que a gente estava comentando, né? Estamos falando de data center, estamos falando aqui de hidrogênio, estamos falando aqui de eletrificação, parece que você melhorou a minha apresentação, mas de fato temos sim uma demanda, mas é uma demanda que vai vir, né? Essa demanda, como vocês veem, é ao longo das 24 horas. Então, o solar vai ter um desafio aí, porque tem que encaixar, o crescimento tem que vir no dia. Ou como acoplar a bateria, né? Que é o que estávamos comentando agora. O crescimento vindo acoplada a outras tecnologias pode ajudar também a manter esse crescimento de solar.
Do contrário, ela perde competitividade. Isolada, ela perde competitividade versus outras fontes, mas com híbrido, com bateria, que nossa mira aqui é o leilão de capacidade, toda matriz no mundo que tem muito renovável vai precisar de baterias. Nós demoramos para chegar aí por conta das hídricas, como comentei, mas já está no tempo de colocar. E a forma de colocar é através de um leilão de capacidade, onde tem uma receita fixa. Por quê? Porque sozinha a bateria, né? Se eu fosse, quero colocar minha bateria para enfrentar o preço, volatilidade de preço, não é suficiente. O preço, temos aqui uma trava de preço mínimo e preço máximo regulatório, varia entre 10 e 100 dólares, é isso. Uma bateria precisa mais volatilidade, como na Europa, como nos Estados Unidos, onde vai preço negativo, preço de 2.000, 3.000 dólares, aí a bateria encaixa economicamente viável. Aqui precisa de um leilão regulado para ajudar aqui a estabilidade dessa matriz energética. Esse era o que tem aqui para dividir com vocês e qualquer dúvida continuamos aqui no painel. Bem, agora a gente abre aqui para perguntas, né, para o nosso debate. E aqui eu já tenho uma pergunta para o Carlos Guerra. Nos últimos anos, a geração centralizada tem experimentado um crescimento importante na entrada em operação de novas usinas. Porém, os atuais impactos do curtailment e o aumento do imposto de importação sobre os módulos fotovoltaicos, que deve ter seus efeitos sentidos em 2025, deve aumentar o desafio para viabilizar novos projetos. Como o setor vê o mercado de GC para os próximos anos? Bom, de fato, enquanto o tema de curtailment não tem uma solução clara, isso diminui o apetite para novos, especialmente grandes empreendimentos, pelo fato de ter incerteza. O que o investidor precisa é ter uma previsibilidade do que vem daqui para frente, né? E assegurar que os projetos que já foram, né, que foram investidos no passado, sigam uma regra que foi que era clara, né? Na lei lá de 2004, dá o direito aos geradores a receber um ressarcimento por questões de curtailment. Então esse foi o pleito, né, que foi colocado tanto pela AB Solar, pela AB Eólica e por muitos agentes, inclusive a gente, para ir e pedir um ressarcimento integral dos cortes para resolver o passado, que ainda tem debate sobre isso, e resolver também a regra daqui para frente. Se vai ser ressarcimento total daqui para frente, se vai ser parcial, se vai ter... A regra precisa ser coordenada junto com a ANEEL, junto com os agentes, para dar para poder colocar nos modelos financeiros. Aí você consegue precificar e todas as fontes, né, incorporam esse novo fator. Enquanto não se define, a incerteza gera os investimentos, né, são adiados. Então vemos esse como principal desafio. O tema do imposto sobre os módulos para um novo projeto solar centralizado é menos relevante, porque como caíram tanto o preço dos painéis desde 2019, que vamos acompanhando, de fato tira a competitividade para um novo projeto, mas hoje os painéis já não representam os 50% do custo total, como representavam alguns anos atrás, hoje já está mais na casa de 20%, 25%. Então, assim, o imposto não é a principal barreira. Eu diria, o foco seria resolver curtailment primeiro, para poder, né, viabilizar novos investimentos. Obrigado, Guerra. Eu vou passar aqui a outra pergunta para Camila Ramos. Apesar do amplo discurso a favor da transição energética que temos verificado nos últimos anos, as fontes fósseis continuam com amplos incentivos no país. Existe alguma expectativa de uma mudança nessa lógica dos incentivos? Então, é uma pergunta um pouco assim, né? O discurso na COP, para fora, é que nós somos o país da sustentabilidade, o país da transição energética, e quando a gente vê os subsídios, quando a gente vê a
as perspectivas do PDE, a gente vê muito mais recursos nas fontes fósseis. Como que você vê isso, Camila? Obrigada pela pergunta. Essa pergunta toca no meu coração, porque é uma das minhas grandes frustrações. Assim, eu trabalho há 22 anos exclusivamente com renováveis. Eu realmente acredito na real transição energética, né? E trabalho no meu dia a dia, no meu trabalho, fazendo isso. Mas realmente eu também, né, sinto muito como essa pessoa que fez a pergunta está se sentindo, né? A gente tem um discurso, né, de país que vai na direção de crescer, na direção da transição energética, mas a gente viu, né, com a publicação aí do PDE recentemente, acho que 76%, né, de todos os investimentos serão feitos no setor de petróleo e gás. Né? Então, na prática, muito diferente do que acontece no discurso, né? Então, assim, eu não sei se eu posso dizer muito, além de que concordo, é isso. Trabalhamos para, como missão na nossa empresa, de viabilizar bons negócios no setor de transição energética real, né? Trazendo alternativas, né? Seja fazer projetos mais competitivos em eólica, em solar, bateria, hidrogênio. Agora a gente tem trabalhado bastante também com biogás e biometano, que é com a lei do combustível do futuro, aí, há muitas oportunidades nesse segmento também. Mas é fato, né? Não sei se eu posso falar muito mais do que isso. O que eu acho que a gente pode dizer sem nenhuma restrição, sem nenhum pudor, é que o governo não ajuda. Né? Quando o governo pega para a geração centralizada e falam, empreendam, mande os projetos, a gente dá a liberação, podem empreender, e ele não te dá a infraestrutura para você escoar, e os empreendedores têm prejuízos de bilhões, isso não é uma ajuda para a transição energética, não é uma ajuda para a sustentabilidade. Quando tem 25% do aumento do imposto de importação, por mais que você fale que não vai ter um grande impacto, porque caiu o preço da energia, também não é uma ajuda. E quando você dá incentivos, subsídios, incentiva as fontes fósseis, enquanto em detrimento da energia solar você passa a taxar, você também não está incentivando. Então, eu tenho aproveito para desabafar um pouco aqui, porque a nossa missão pela Besolar é justamente ir lá, convencer e criar ambiente. Por exemplo, a lei da energia, a lei do hidrogênio verde, foi numa conversa com um parlamentar que eu apresentei para Camila Ramos, e ali surgiu o marco legal do hidrogênio verde. Então, um trabalho, e assim como tantos outros que a gente já fez. Né? Então, é o nosso trabalho. Mas, olha, é nadar contra a correnteza. Né? O que a gente precisava era que, de fato, o governo, iríamos aplaudir o governo aqui se isso acontecesse, se ele ajudasse. A gente gostaria de nadar naquele rio que a correnteza está a favor, né, que não está contra. Ronaldo, só fazer um parênteses. Pois não. Quando a gente escuta falar em construir gasoduto para importar gás da Argentina, realmente não dá para entender mais nada. Porque aí você está errando duas vezes, né? É um combustível fóssil, ainda vai importar gás de outro país, criar uma dependência energética de outro país, não faz sentido nenhum isso para mim, e é o que eu estou vendo na prática também. A frase que eu gosto de colocar quando eu sou entrevistado sobre esse tipo de situação é: a quem isso interessa? Acho que essa é a pergunta, a quem interessa esse tipo de política? Enfim, tem uma pergunta aqui para você, Sérgio, sobre a questão da inversão de fluxo. Então, a pergunta é: como que você entende o quanto que está prejudicando o mercado hoje a inversão de fluxo, e o quanto que você entende que vai prejudicar para os próximos anos? Bom, eu acho que quando a gente fala em inversão de fluxo, a gente tem que olhar para um estado que começou com isso, que é Minas Gerais. Tá? Então, se você quiser enxergar o que pode acontecer com o resto do Brasil, você tem que ver o que já aconteceu em Minas Gerais. Quando eu faço uma proporção lá na empresa ao que era o mercado percentualmente de Minas, o que é hoje, a gente, se todas as
concessionárias do Brasil se comportarem como as concessionárias de Minas Gerais se comportam hoje, no sentido de negar as conexões, ou pelo menos negar parcialmente as conexões, eu tenho um número lá na ordem de 50% de queda, de redução de mercado, entendeu? Eu acho que esse fast track, né, essa questão dos 7,5 kW, que agora eles não podem negar mais, né, diria assim, ajuda Minas, mas atrapalha o resto do Brasil inteiro, porque pegou, vamos falar assim, Minas Gerais estava numa situação muito ruim, a situação de Minas melhora, só que agora um mau exemplo está sendo seguido por outras concessionárias do Brasil, e eu não acredito que, eu acredito que em 95% dos casos não existe um problema técnico de verdade, tá? Eu acho que é simplesmente um problema comercial. Já houve até um caso, uma apresentação da ABRAD, lá no Ministério das Minas e Energia, ele na apresentação dizendo assim, inversão de fluxo não é um problema técnico, é uma questão comercial, alguma coisa assim, tipo uma confissão de culpa, entendeu? Então, eu não estou muito otimista em relação a isso, eu acho que o mercado para classes B e C vai continuar no residencial, porque até 7,5 kW são classes B e C, né? Mas classe A precisa começar a pensar no híbrido mesmo, em bateria. Essa é a minha leitura do varejo, que é o mercado que eu participo mais intensamente hoje. Perfeito. Pergunta para o Felipe. Qual o impacto que um projeto ESG pode ter para a contratação de um seguro? Bom, a nossa companhia, ela é muito forte na área de ESG, né? A Tóquio Marine, ela tem uma intenção de ser a maior seguradora nas energias renováveis, né? Eu diria que no Brasil a Tóquio já não tem uma informação, eu diria, oficial, né? Mas a Tóquio Marine está investindo muito em energias renováveis. A gente acredita que talvez a gente já seja a maior seguradora. E aí, obviamente, solar, né? E eólica, e hidrelétrica também, né? Mas solar, a gente tem muito espaço para crescer, a companhia está investindo muito, nós temos o selo ESG lançando produtos, a gente tem meta de lançamento de produtos, de serviços linkados na área de ESG, isso é uma orientação da nossa matriz, que é uma companhia japonesa, eu não tenho cara de japonês aparentemente, mas é uma companhia 100% japonesa. A gente investe muito, vai investindo muito. Tem muito espaço para seguro nos pequenos, né, nas pequenas empresas, né? A gente hoje, o mercado segurador, ele é ainda muito forte nos grandes parques, né, de energia solar, mas tem muita pequena empresa, muita residência gerando energia, então tem um espaço enorme, energia solar, desculpa. E a gente tem na nossa diretriz da matriz esse selo ESG. Então, todos os investimentos que a gente tem feito muito forte de produtos, serviços, como eu apresentei também, de limpeza de placas e tal, sempre na linha dessa linha de ESG. Então, está dentro do nosso DNA. Perfeito, Felipe. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é direcionada ao Carlos Guerra e à Camila. Há visibilidade para o futuro de novos projetos de geração centralizada sem o desconto na TUST? O desenvolvimento vai ficar restrito a outorgas já emitidas ou a perspectiva de solicitar novas outorgas? O tema de incentivo, né, acho que foi super importante para tanto solar, eólica, conseguirem chegar no nível atual. E isso, né, já representa um percentual relevante da matriz. A própria eólica e solar chegaram ao nível de competitividade que já não precisa mais do incentivo. E enquanto quando todo mundo termina o incentivo mais ou menos ao mesmo tempo, a regra, né, muda e o preço da energia se adequa para o patamar que seja necessário para viabilizar os empreendimentos. Então, só que quando a gente está, né, na beira de que vai acabar, vira um desespero, porque todo mundo quer conseguir o último projeto com incentivo, e vem sabe, uma correria, e vem aí o lobby para estender um pouco mais.
Mas na nossa visão, assim que a regra foi definida e depois acaba, vai ter espaço. O Brasil vai continuar crescendo durante os próximos 10, 20 anos. E as fontes mais competitivas, sem incentivo, continuam sendo solar renovável, solar, eólica. Então eu vejo que, do ponto de vista, vai ter sim mais outorgas. Solar perde mais competitividade quando você tira o incentivo versus uma PCH ou uma eólica. Mas, com a queda que já continua a tecnologia, vemos que ainda está competindo em uma situação de igual para igual. E o recurso que existe ainda disponível, né, onshore, torna ela muito competitiva. Então, a partir de 2030, que não terá, em princípio, nenhum mais incentivo, não vejo problema para o país continuar investindo nessas fontes. Eu acredito que vai continuar. Só que vai ir se adequando também, colocando a bateria por médio, algumas térmicas a gás que às vezes são necessárias para estabilizar, fazem parte, né, que falamos às vezes da energia de transição, né? E o custo da energia do futuro vai ser em função da evolução do CAPEX, né? Nossa habilidade de aproveitar os recursos que existem no país. E isso vai gerar, né, ainda um mercado muito relevante, porque vai precisar, né, o crescimento não vai ser de hidro no país, né, já muito difícil. Essa acho que é nossa visão aqui. Eu concordo com o Guerra, não vai parar de ter ou de crescer a solar, inclusive complementando, né, então concordo, só o preço vai se adequar, então quer dizer, vai ficar um pouco mais caro, né, de todas as fontes perdendo aí o benefício, mas a perspectiva é que na década de 2040, mais ou menos, a solar se torne inclusive a maior fonte na matriz elétrica brasileira, né? Então vai crescer a participação também, continuar crescendo a participação, ultrapassando as hidrelétricas também, só complementando aí o que o Guerra falou. Perfeito, pessoal. Olha, eu queria agradecer demais aqui a Camila, Carlos Guerra, o Felipe, o Sérgio. Agradecer a vocês, né? A gente está encerrando esse painel, então vocês podem continuar aqui assistindo aos outros painéis ou sair para o coffee. Eu não sei se tem um coffee. Tem um coffee agora ou não? Não, agora não tem um coffee, então ninguém sai. Todo mundo continua aqui na plenária. E muito obrigado a todos. Obrigado.